Olá, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Descomplica a Bíblia Explica, né? Fazia muito tempo que a gente não tinha aparecido aqui mais para gravar um vídeo com vocês. Passamos alguns problemas, né? Pedimos até desculpas de imediato a vocês e saudades, né? Da gente refletir um pouco sobre a palavra de Deus, né? Sobre a veracidade da palavra de Deus. Tem algumas pessoas que não creem, né, na veracidade da palavra de Deus, mas eu acredito que isso independente de religião, né, porque religiosidade a gente vê demais. Até aqui mesmo no canal YouTube, a gente vê Facebook, a gente vê nas redes sociais muita religiosidade. Mas relacionamento com Deus é algo muito extraordinário, né? A gente acompanha na história da própria Bíblia mesmo, né? Os discípulos de Jesus, os profetas que tiveram um grande privilégio de verdadeiramente se relacionar com Deus. Oxalá que a gente possa ter esse mesmo privilégio de podermos ter relacionamento com Deus. Porque religiosidade, ela difere um pouco do relacionamento com Deus. Eu estava agora, hoje pela manhã, vendo a história, por exemplo, a Santa Bíblia, né? Hoje eu estou com uma aqui, ó. Você deve ter uma em casa também, várias pessoas têm uma cópia dessa Bíblia. Mas a gente não tem mais ou menos a ideia de quanto ela custou para nós termos ela aqui em nossas mãos, né? Você vê que o rei da Inglaterra, por exemplo, teve um período na história que só quem tem acesso à Bíblia Sagrada era o clero. Ou seja, ela só era traduzida no latim. Dos originais hebraicos era mais para o latim, né? E não tinha acesso aos ingleses, né? E eu estava vendo aqui a história de Willie Tyndale, um britânico teólogo, né, que foi o primeiro a traduzir a Bíblia Sagrada dos originais, né, que era só quem tem acesso era o clero, do latim para o inglês. E a história diz, ele foi morto no dia 6 de outubro de 534 por estrangulamento e depois foi queimado numa fogueira. E a história diz que o Willie Tyndale ele resolveu de quê? Por que a pergunta aqui é por que ele passou por aquela situação? Por que ele tomou aquela decisão? Se a gente observar na Bíblia hoje, a gente vê fatos como os apóstolos, todos os apóstolos, né, não tiveram uma vida boa, né? Lucas, se eu não me engano, foi decapitado. João Batista foi pendurado de cabeça para baixo, né? O apóstolo Paulo também foi decapitado. João Batista foi decapitado, né? Então, o Willie Tyndale, o tradutor em nossos dias, nós podemos dizer dessa forma, foi morto em 6 de outubro de 534, porque traduziu a Bíblia dos originais, né? Que naquela época só era os originais para o latim, para o inglês. E diz a história que ele espalhou essa Bíblia, essas traduções, por todo o estado da Europa, né? Através de navios, eles colocavam essas Bíblias, essas traduções, em malotes de tecido, né? E as pessoas tinham acesso. E ele foi muito perseguido na época, né? Até que um amigo dele, foi traído por um amigo, e o rei da Inglaterra prendeu ele, e no ano de 6 de outubro, no dia 6 de outubro do ano de 534, ele foi executado. Ou seja, ele diz que quando as últimas palavras dele, na sua morte ali, é que Deus abrisse os olhos do rei da Inglaterra para que a Bíblia fosse acessível a todos. Interessante, queridos, é que 3 anos depois, o rei da Inglaterra decretou que todo o cidadão tinha que ter uma Bíblia Sagrada. Então, a pergunta aqui no ar é: o que não nos leva a acreditar que a Bíblia é a única fonte de comunicação entre Deus e o ser humano hoje na face da Terra? Porque ela perdurou, fora o tempo da Inquisição, que a Igreja Católica mandou queimar, que foram vários mortos, né, desde a história, por causa da Bíblia Sagrada. E ela está até aqui. E tem pessoas ainda que não acreditam, né, que a Bíblia na veracidade da Bíblia, né? Onde a própria história e a proteção divina mostra que para podermos ela chegar aqui até nós, muitos deram a sua própria vida. Então, dar a vida ou por Deus ou por algo de Deus, nós podemos dizer assim, e pelo seu irmão,
eu acredito que seja uma das características do relacionamento com Deus. Oxalá, né, que nós possamos termos esse relacionamento, porque nós temos religiosidade. A Bíblia fala, na Bíblia, em 3 encontros especiais. Fala no encontro da mulher samaritana, lá em João, no capítulo 4, que se nós observarmos, a gente vai ver que aquela mulher não tinha, quais eram os frutos que aquela mulher tinha? Uma vida problemática, né? E naquele encontro que ela teve com Jesus Cristo, e lá no capítulo 4 de João, do versículo, se você acompanhar lá a história, você vai ver que a mulher samaritana, os frutos dela, né, como ela disse, que Jesus disse, dá um pouco d'água para beber. Ela disse, você não tem vasilha para tirar a água? Aí ele disse, eu estou resumindo aqui, se você tivesse a água que eu tenho para você beber, essa água que você vai me dar, ela se acaba, mas a que eu tenho para te dar, ela não se acaba nunca. E naquele diálogo ali, a Bíblia diz lá em João 4, de 1 em diante, lá na história da mulher samaritana, do encontro da mulher samaritana com Jesus, que foi fantástico. E ali, como nós poderíamos dizer, ela não tinha aquele relacionamento ainda ali com Deus, mas a partir do momento que ela disse, que ela falou, que ela disse, aí a partir do momento que ela disse, Senhor, dá-me dessa água, aí ele disse, eu dou se você for chamar o seu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Aí ele disse, isso falasse de verdade. Está entendendo? E a Bíblia diz, eu queria ler um texto para nós aqui, olha o que aconteceu. No capítulo 4, no versículo 23. Mas vem a hora, e já é chegado, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser adoradores. Adoradores em espírito e em verdade. Por quê? Né? Se nós observarmos lá em Mateus, no capítulo 6, e no versículo 20, vou até ver aqui, eu queria ler Mateus 6, 20 para a gente. Olha o que é que diz aqui. Mateus, capítulo... Mateus. Desculpe aí a demora, né? Mas é porque eu tenho que citar o texto correto, né? Desculpa, encontrei aqui. É Mateus 5, versículo 20, que diz assim, porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder, passar de muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Para nós fecharmos esse pensamento, né? Da mulher samaritana, que esse aqui foi o segundo encontro que eu chamo na Bíblia. Ou seja, por que exceder a dos escribas e fariseus? A mulher samaritana, ela era samaritana, né? A história diz que os judeus, na época como é que se diz? Do cativeiro da Síria, que o rei da Síria levou os judeus em cativeiro para a Síria, e que eles voltaram depois do cativeiro, muitos ficaram ali, onde tem o templo, lá em Jerusalém. E uma parte dos judeus, que eram, no caso, os samaritanos, foram para, acho que é o Ocidente, se eu não me engano. E os judeus tinham os samaritanos como imundos, né? Ou seja, Deus estava quebrando ali os tabus, Deus estava quebrando ali os dogmas, Deus estava quebrando ali as religiões no meio. Aquele encontro entre Jesus com a mulher samaritana foi fantástico. Ali mostra que realmente
Ali foi um encontro que ela teve quando ele disse que, aqui nesse texto que eu li para vocês, que haverá um momento em que Deus precisa de adoradores que os adorem em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito e em verdade? É sair dessa liturgia de religiões que nós encontramos aí nos canais, nas redes sociais. É sair dessa palhaçada de religião, nós poderíamos dizer, e vir para o verdadeiro relacionamento, e vir para uma justiça que exceda dos escribas e fariseus. A Bíblia também diz, aqui no mesmo livro de João, capítulo 3, no encontro de Nicodemos com Jesus, que foi praticamente quase a mesma história da mulher samaritana com Jesus Cristo. No caso de Nicodemos ainda foi mais profundamente, porque no caso da mulher samaritana envolve nós que somos a igreja, né, em si de uma forma generalizada, e Nicodemos, líderes, pastores, líderes religiosos. Nicodemos é o exemplo de pastores hoje nós temos aí que vive pregando aí na mídia, que vive falando sobre Jesus, que vive dizendo que tem Jesus, que vive curando em nome de Jesus, né? E na realidade isso não tem nada a ver, né? O relacionamento com Deus é algo extraordinário e é muito pessoal, né? E por último, um outro grande líder que nós poderíamos citar agora para nós fecharmos esse pequeno vídeo, que se relacionou com Deus e que também era a justiça dele precisava se exceder a dos escribas e fariseus, né? Como diz lá em Mateus 5,20, foi Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo. Tem um exemplo maior, que foi um líder religioso que perseguiu o povo de Deus, né? Assim como Willie Tinder foi perseguido pelo rei na Inglaterra para não fazer a tradução do Evangelho, da Bíblia Sagrada, nós podemos dizer dessa forma, das suas traduções originais, grego, hebraico, latim para o inglês, assim também o apóstolo Paulo saía perseguindo e matando os cristãos na sua época, dizendo que estavam fazendo em nome de Deus. Ou seja, relacionamento com Deus, queridos, é totalmente, excede além de uma religião, entendeu? Oxalá, minha oração hoje é que nós possamos nos ajoelharmos e pedirmos a Deus que nos dê a sabedoria para distinguirmos, aliás, o que é relacionamento com Deus e o que é religiosidade. Um forte abraço, fiquem com Deus e sejam bem-vindos novamente aqui no canal. Depois a gente manda outro vídeo para vocês. Um beijo no coração de todos.